2.6.2 Método das secções, também denominado método de Ritter. Considere-se a treliça da figura submetida às forças que aí se indicam. Tem-se, portanto, uma treliça submetida em A uma força vertical para cima de 10 toneladas da força, em C uma força vertical para baixo de 20 toneladas da força, em D uma força vertical para cima de 10 toneladas da força. Se a treliça como um todo está em equilíbrio, isso significa que cada parte componente deve estar em equilíbrio. Assim, se fizermos um corte imaginário na treliça através da secção MM, como mostra a figura, este corte vai dividir a treliça em duas partes, parte esquerda e parte direita. Então, seccionando a treliça através de uma secção MM, esse corte vai dividir a treliça em duas partes, a parte esquerda e a parte direita. Se a treliça como um todo está em equilíbrio, cada parte componente, parte esquerda e parte direita, deve estar em equilíbrio. Vamos impor primeiramente o equilíbrio da parte esquerda. Forças atuantes sobre a parte esquerda. Nós temos a força de 10 toneladas da força, vertical para cima, a força de 20 toneladas da força, vertical para baixo. Temos a força da barra AB, FAB, que nós vamos supor de tração e que, portanto, está puxando a barra. Nós temos a força FBC, que é a força da barra BC, que nós vamos supor de tração, portanto, puxando a barra, e a força FCD, supostamente de tração, puxando a barra. A força da barra AC não aparece, porque essa barra não foi seccionada. Então, só aparecem as forças atuantes nas barras que foram seccionadas. Condições de equilíbrio da parte isolada. Primeira condição de equilíbrio, somatória das forças em X igual a zero. Então, forças a favor de X, mais FCD, mais FAB cosseno de θ, que é a projeção de FAB em X. Isso deve ser igual a zero. Então, primeira condição, somatória das forças em X igual a zero, mais FAB cosseno de θ, mais FCD igual a zero. Segunda condição de equilíbrio, somatória das forças em Y igual a zero. Então, forças a favor de Y. Eu tenho a projeção de FAB em Y, que é FAB seno de θ. Eu tenho a força FBC, também positiva, porque está a favor de Y. A força de 10, também positiva. E a força de 20, negativa. Então, somatória das forças em Y igual a zero, tem-se mais FAB seno de θ, mais FBC, mais 10, menos 20, igual a zero. E por último, a terceira condição de equilíbrio, que é a somatória dos momentos com relação ao ponto A, igual a zero. Então, impondo a somatória dos momentos com relação ao ponto A. Só vai dar momento em A as forças que têm braço até o ponto A. Então, eu tenho FBC vezes 1,5, que é o braço até o ponto A, girando no sentido anti-horário, portanto, positivo. E eu tenho também a força de 20 vezes 1,5, que é o braço, girando no sentido horário, portanto, negativo. A força FCD não dá momento em A, porque a sua linha de ação passa por A. A força FAB não dá momento em A, porque a linha de ação passa por A. Nem tampouco a força de 10, cuja linha de ação passa por A. Portanto, temos mais FBC vezes 1,5, menos 20 vezes 1,5, igual a zero. Resolvendo-se o sistema, tem-se que FAB igual a menos 12,5 toneladas da força, negativa, portanto, de compressão. FBC mais 20 toneladas da força, positiva, portanto, de tração. E, finalmente, FCD, positiva, também 7,5 de tração. Como existem apenas 3 equações, pode-se ter, no máximo, 3 forças incógnitas, o que significa em seccionar, no máximo, 3 barras. Observações. O seccionamento deve ser tal que separe a treliça em duas partes, parte esquerda e parte direita. A determinação das forças atuantes nas barras
pode ser feita também a partir da consideração da somatória dos momentos em relação ao ponto de encontro das linhas de ação das outras duas forças incógnitas. Por exemplo, se pretende determinar FCD, deve-se fazer a somatória dos momentos com relação ao ponto de encontro das linhas de ação das outras duas forças incógnitas. Se pretende determinar FCD, deve-se fazer a somatória dos momentos com relação ao ponto de encontro das linhas de ação das forças FBC e FAB, que se encontram em B. Portanto, fazendo a somatória dos momentos com relação ao ponto B igual a zero, determina-se FCD. Tem-se assim FCD vezes 2, positivo, menos 10 vezes 1,5, negativo, igual a zero. Portanto, FCD resulta igual a mais 7,5 tonelada-força. Se pretende determinar FBC, deve-se fazer a somatória dos momentos com relação ao ponto de encontro das linhas de ação das outras duas forças incógnitas, que são FAB e FCD. Essas linhas de ação se encontram em A. Então, fazendo-se somatória dos momentos com relação ao ponto A, determina-se FBC. Tem-se, portanto, FBC vezes 1,5, menos 20 vezes 1,5, igual a zero. FBC resulta igual a mais 20 tonelada-força. Determinação de FAB. Se pretende determinar FAB, deve-se fazer somatório dos momentos com relação ao ponto de encontro das linhas de ação das outras duas forças incógnitas, que são FBC e FCD, que se encontram em C. Como a força FAB ela é inclinada, nós temos que rebater essa força. Uma projeção em Y, que vai ser FAB seno de θ, que dá momento em C, e cujo braço é 1,5. E FAB cosseno de θ, que não dá momento em C, uma vez que a linha de ação passa por C. Então, somatória dos momentos com relação ao ponto C igual a zero. Tem-se menos FAB seno de θ, que é a projeção de FAB em Y, vezes 1,5, que é o braço. Menos 10 vezes 1,5 igual a zero. Dessa equação, FAB resulta igual a menos 12,5 tonelada-força. Série de exercícios. Os exercícios devem ser resolvidos e encaminhados via caixa de entrada do Canvas em Word ou PDF. Primeiro exercício, determinar as forças FAB, FBC e FCD, impondo o equilíbrio da parte direita. Segundo exercício, determinar as forças FBD, FBC e FAC, fazendo-se um corte que envolva essas barras, ou seja, barras BD, BC e AC. Respostas: FBD, menos 12,5 tonelada-força. FBC, mais 20 tonelada-força. FAC, mais 7,5 tonelada-força.